A escola é viva. Todos os dias você rompe a catraca, atravessa o pátio, sobe rampas ou escadas. Entra na sala, senta na carteira, encontra os amigos e o tempo passa. Já imaginou quantas pessoas fizeram o mesmo antes de você? A escola é cheia de expectativas e sonhos, conhecimentos e desafios, relacionamentos e lembranças. Não é apenas uma construção, é feita por pessoas. A escola é viva, tem cheiro, tem som, é feita de gente. Gente que passa e gente que há muito tempo passou, construindo o presente que conhecemos. Este é o IF Fluminense Campus Centro, sua escola. Uma escola cheia de vida e que tem muitas memórias. Mas como será que tudo isso começou? A nossa história começa em 1906, quando o campista Nilo Peçanha, presidente do Rio de Janeiro, criou escolas profissionais em algumas cidades do estado. Uma delas em Campos. Essa escola encerrou suas atividades no ano seguinte, em 1907. Após se tornar presidente da República, Nilo Peçanha criou, em 1909, 19 escolas de aprendizes artífices nas capitais dos estados brasileiros, menos no Rio de Janeiro, onde foi instalada na cidade de Campos, no prédio onde já havia funcionado a Escola Profissional Estadual e que foi cedido pela Prefeitura. A escola oferecia ensino primário gratuito e atendia meninos pobres entre 10 e 13 anos. Nela, funcionavam os cursos de sapataria, alfaiataria e carpintaria. As oficinas aconteciam durante o dia e os cursos primário e de desenho à noite. Os artefatos produzidos pelos aprendizes eram vendidos e parte da renda distribuída entre eles. Em seus primeiros anos, a escola enfrentou muitos problemas. As condições eram precárias. A frequência dos aprendizes era baixa e havia a prática de castigos físicos. Em 1922, foi instituída a merenda escolar, contribuindo para melhorar a frequência dos aprendizes. Em 1923, a escola passou por uma remodelação, servindo de referência para as outras escolas de aprendizes artífices do país. Recebeu novos maquinários, inaugurou uma oficina de artes metálicas, uma oficina de artes gráficas e teve sua fachada reformada. Posteriormente, passou a funcionar neste prédio a Faculdade de Direito de Campos e depois o Uniflu. Em 1934, comemorando 25 anos da instituição, os alunos da Escola de Aprendizes Artífices criaram o jornal O Aprendiz, onde apresentavam as atividades da escola. Durante o Estado Novo de Getúlio Vargas, foi promulgada a Lei Orgânica do Ensino Industrial, em 1942, pelo ministro Gustavo Capanema. Naquele momento, a escola passou a se chamar Escola Industrial de Campos, mas 2 anos depois, em 1944, se tornou a Escola Técnica de Campos. Em 1946, foi criado o Centro Estudantil Nilo Peçanha, a primeira representação dos estudantes na instituição. O Centro Estudantil existe até hoje. É o nosso Grêmio Estudantil Nilo Peçanha. Em 1948,
o governo estadual doou para o governo federal terrenos que haviam sido desapropriados na Avenida 28 de Março para a construção de um novo edifício. O primeiro prédio construído foi o Pavilhão das Oficinas. Os alunos passaram então a frequentar 2 espaços: as aulas práticas na 28 de Março e as demais atividades na antiga escola. Em 1965, a Escola Técnica de Campos passou a ser chamada de Escola Técnica Federal de Campos. Em 1967, foi inaugurado o prédio de ensino, atual Bloco A. A escola passou a funcionar completamente em seu novo endereço, deixando definitivamente a sede da antiga Escola de Aprendizes Artífices. Nessa época, começaram a ser ofertados os cursos técnicos em mecânica, eletrotécnica, estradas e edificações. E em 1968, a Escola Técnica Federal de Campos formou seus primeiros técnicos. Em 1972, foi inaugurado o Ginásio de Esportes. A escola sediou a 8ª edição dos Jogos Estudantis Brasileiros do Ensino Médio, reunindo estudantes de todo o país. Em 1973, foi criado o curso técnico em Química, que no início foi chamado de Técnico em Química Açucareira. Na década de 1980, foram criados os cursos de Instrumentação Industrial, Informática Industrial e Segurança do Trabalho. Em outubro de 1987, aconteceu a primeira edição da nossa Semana do Saber Fazer Saber. Sua programação incluiu palestras, cursos e apresentações de bandas. Em 1994, foi determinado por lei que as escolas técnicas federais fossem transformadas em Cefetes de forma gradativa. O projeto de implementação do Cefet Campus foi encaminhado ao MEC em setembro de 1997. Em 1998, foi autorizada a implantação do curso de Tecnologia em Processamento de Dados, nosso primeiro curso em nível superior. Finalmente, em 18 de janeiro de 1999, a Escola Técnica Federal de Campos foi transformada em Cefet Campus. Em 2003, com a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, começou a ser discutida uma grande transformação para a Rede Federal de Educação Profissional. Esse amplo debate durou anos. Em 29 de dezembro de 2008, a Lei nº 11.892 criou a Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica e os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. Por essa lei, o Cefet Campus foi transformado em Instituto Federal Fluminense, passando a funcionar como um de seus campi, o Campus Campo e Centro. Foram abertos novos cursos e novos espaços foram inaugurados. Essa é a escola que vivemos hoje. E sem perceber, no dia a dia, também estamos construindo sua história. Um dia, o Campus Campo e Centro estará em nossas memórias do tempo de escola. Contar toda essa história só foi possível pelo trabalho de muitas mentes e mãos que, ao longo do tempo, investigaram, registraram e compartilharam suas descobertas. O Centro de Memória Nilo Peçanha trabalha para a preservação e divulgação da memória da nossa escola. A poeta Adélia Prado expressou com graciosidade a beleza da memória. É que a memória é contrária ao tempo. Enquanto o tempo leva a vida embora como vento, a memória traz de volta o que realmente importa, eternizando momentos. Descobrimos que o tempo não passa para a memória. Ela eterniza amigos, brincadeiras e apelidos.
O que a memória ama fica eterno. Somos a soma de nossos afetos, somos memórias vivas.